Graça e paz, meu irmão. Eu queria dizer da alegria que temos de estar aqui, em especial nesse mês onde a igreja está comemorando o mês da família. Eu tenho um legado da minha casa, dessa igreja. Há 30 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar aqui pela primeira vez e foi onde eu conheci a minha esposa. Minha esposa é cria da casa, a família dela é cria da casa. E nesse tempo nós congregamos alguns dias, talvez alguns meses aqui, e tivemos a oportunidade de estar ali ao lado. E quando nós chegamos aqui e temos acompanhado, por estarmos perto, toda a transformação, as bênçãos, as dádivas do Senhor para essa casa, nós conseguimos perceber o mover do Senhor aqui. Isso alegra o nosso coração. Eu queria agradecer ao pastor Isael e queria pedir logo em seguida que você abrisse a sua Bíblia. Na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, onde nós vamos estar lendo a partir do capítulo 1, no verso 13. Pedro, 1, a partir do verso 13. Eu queria que você, depois dessa breve leitura, se possível, pudesse manter a tua Bíblia aberta, porque nós vamos ainda discorrer sobre alguns versículos logo após. O texto sagrado nos diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez. Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos agradecer por essa noite. Nós queremos pedir ao Senhor que nós dependemos da Tua graça, nós dependemos da Tua ação do Teu Santo Espírito, tanto ao comunicar como a receber. Que o Espírito Santo do Senhor possa personalizar, possa descodificar toda e qualquer questão e que nós possamos ouvir a Tua voz essa noite. Que a Sua igreja seja edificada e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da Sua palavra. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve 2 belas cartas às igrejas da Ásia. A Ásia é onde está localizada a Turquia, nos dias atuais. Nessa carta ele fala sobre princípios, sobre valores que, se observados, farão com família de Cristo e também como esposo, como esposa, como filho, como neto, como avós, vivermos o propósito de Deus em nossas vidas. Aliás, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é vivendo o propósito de Deus em nossas famílias. Pedro foi um relevante discípulo no início da igreja. Ele era um dos mais íntimos do Senhor. Em sua jornada ele teve alguns momentos de infelicidade. Nós lembramos daquele momento onde ele corta a orelha do Malco, aquele soldado. Lembramos também quando ele nega o Senhor por 3 vezes. Mas a verdade é que a Bíblia, ela expõe as fragilidades e ela é totalmente transparente para mostrar as falhas, as dificuldades de homens, para que de alguma forma nós, como igreja, nos identifiquemos com a palavra do Senhor. Mas Pedro, essas falhas foram poucas e representaram poucas perto da sua paixão, da sua devoção, da sua dedicação a Jesus. Pedro era um pescador de peixes, que pegavam peixes vivos e morriam em suas mãos, mas ele foi chamado pelo Senhor por uma grande obra, para pegar homens que estavam mortos e fazê-los reviver diante das verdades do reino do Senhor. E Pedro era alguém que tomou a decisão de viver o propósito do Senhor em sua vida. Agora, já passado 25 a 30 anos do tempo em que ele andou com o Senhor, vemos um Pedro mais maduro, mais sereno, um Pedro mais centrado e inspirado pelo Espírito Santo do Senhor.
ele toca em pontos vitais, essenciais, para que nós, se observarmos, vamos viver o que o Senhor espera da vida da igreja, vai viver o que o Senhor espera da sua vida como um cristão. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar que o texto nos aponta que nós devemos viver uma vida de obediência e de santidade ao nosso Deus. Eu vou repetir o verso 14, como diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando eles estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. E ele, no verso 16, ele usa uma porção do Antigo Testamento, dizendo o seguinte: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Meu irmão, se tem algo que o Senhor não negocia, é nossa obediência a Ele. Nós precisamos, como igreja, como cristão que somos, viver uma vida de obediência ao Senhor, e isso é para o nosso próprio benefício. Por vezes nós temos obediência como fosse um fardo pesado a carregar, mas a verdade é que nós precisamos ser obedientes, porque o Senhor quer tratar com nossas vidas, Ele quer levar para nos viver num nível de relação com Ele, onde a obediência é fundamental. E as Escrituras apontam a todo tempo uma expectativa que Deus tem em relação a essa obediência. Quando nós vamos, lembrando daquele povo de Israel, que estava cativo no Egito, aquele povo tinha um propósito, o Senhor tinha um propósito com eles, de levá-lo à terra prometida. Tanto que lá, no livro do Êxodo, capítulo 19, Deus chama Moisés no Monte Sinai, prescreve, e uma das coisas que o Senhor destaca é o seguinte: seja obediente, leve isso ao povo. Mas o povo deixa de ouvir, e o que Deus tinha preparado para ele, e por conta disso eles demoram 40 anos para chegar onde facilmente chegariam em semanas. Mesmo Deus conduzindo, provendo, não permitindo que as suas roupas se gastassem, que as suas sandálias se gastassem, eles não ouviram o que o Senhor tinha reservado para eles. Lá em Hebreus 3,19 diz inclusive que poucos puderam entrar na terra prometida por conta da incredulidade, da desobediência. A desobediência nos afasta dos propósitos de Deus, nos leva a tornar os propósitos, os planos, os projetos do Senhor para muito mais tempo. E nós acabamos não frutificando porque não estamos atentos ao que o Senhor nos prescreve. Tem áreas da nossa vida que elas não prosperam, elas não frutificam porque nós não estamos tendo atenção ao que o Senhor prescreve para nossas vidas. Fique atento com isso, meu irmão. Um outro ponto que vale ressaltar, que quando ouvimos a palavra desobediência, normalmente ligamos a pecados de grandes vultos, e a verdade é que a desobediência é fazer o que o Senhor, deixar de fazer o que o Senhor espera de nós. Nós temos aquele exemplo, quando Jonas recebe uma indicação para Nínive, ele levanta e vai para Tarsis, desobedece, sofre duras consequências. Ele não matou, ele não roubou, mas essa desobediência levou a que ele sofresse consequências e deixou de viver o que o Senhor tinha de propósito para ele. A verdade é que nós acabamos definindo o que nós queremos fazer da nossa cabeça e depois que o Senhor corra atrás e nos abençoe. Nós às vezes não colocamos todas as nossas questões, seja ligado à nossa vida profissional, seja ligado ao nosso casamento, seja ligada a uma simples mudança que nós vamos fazer de uma casa, e depois nós tomamos as nossas decisões e o que o Senhor se vire e nos abençoe. Só tem que, quando isso não acontece, nos cria decepção, nos cria trauma, e pior do que isso, estamos fora dos planos, do propósito de Deus, e acaba nos faltando paz, alegria, abala a nossa saúde emocional, nos faz sofrer, e nós acabamos sofrendo algum dano. E nós temos essa herança de independência, até de pecado. E isso vem lá de Adão. Essa herança pecaminosa, inclusive Paulo faz uma clara referência a Adão, quando o Senhor determina que ele poderia usufruir de tudo, mas que ele não tocasse na árvore do bem e do mal. Mas ele desobedece, e a partir daquele momento o pecado veio a habitar entre nós, a morte passou a toda a humanidade,
e nós deixamos de ter essa clareza em relação aos propósitos do Senhor, porque por vezes andamos à margem do que o Senhor espera de nós. Mas essa palavra que nós ouvimos, essa palavra que nós nos conhecemos, ela precisa nos levar para mais perto do Senhor. Nós não podemos permitir ser embrulhados pelas questões do mundo e acabar não vivendo o que o Senhor tem de propósito para nossas vidas. Precisamos ter um comportamento na nossa vida que seja condizente com o amor que nós declaramos a ter com o Senhor. Inclusive Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 1, verso 16, ele fala exatamente sobre isso. Sobre pessoas que afirmam conhecer o Senhor, afirmam estar debaixo do que o Senhor prescreve, mas negam, fazendo diferente do que o Senhor está mandando. Paulo está referindo a gente que está declarando a todo tempo, tem até uma religiosidade, mas vive longe do propósito do Senhor. E nós precisamos estar atentos, porque isso nos leva para longe do propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Por vezes, nós não vemos o agir do Senhor em algumas áreas da nossa casa, da nossa vida, do nosso ministério, da nossa vida profissional, porque nós não estamos sensíveis ao que o Senhor quer tratar com nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter uma igreja mais crente no Senhor. Nós precisamos ter uma igreja mais dependente do Senhor. Nós precisamos ter uma igreja que se proponha a todo momento buscar a santidade, buscar a face do Senhor. E com toda certeza nós vamos ver o Senhor agindo. Porque por vezes o Senhor muda o seu propósito, o seu plano, de acordo com a nossa atitude. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos naquela passagem, quando se inaugura a monarquia, Samuel vem, unge, sob o direcionamento do Senhor, Saul. Naquele momento, aquele plano fazia parte do propósito de Deus. Só tem que o Saul começa bem. E o Senhor, naquele momento, deixa claro que estava com a vida de Saul. Mas Saul dá a primeira pisada na bola. Samuel, com o Senhor, releva, recebe a orientação, vai para a segunda. Na segunda, ele recebe a orientação seguinte: Saul vai, terra dos amalequitas, acaba com todos, não deixe restar ninguém ali. Saul vai com 210 mil homens, a palavra diz. Só tem que ele vai lá, realmente mata velhos, adultos, crianças de peito. Só tem que pela cabeça dele, ele resolve poupar o rei dos amalequitas e também traz os animais cevados. Um dado dia, Samuel vai visitá-lo, escuta o barulho daquele mugido. O que é isso? Não, eu peguei os animais cevados para poder sacrificar ao Senhor. Samuel chega para ele e fala assim: meu amigo, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Você é louco. E diz que era melhor ter obedecido do que sacrificar. E logo depois, o mesmo Senhor que unge Saul, que prescreve através da vida e da instrumentalidade de Samuel, é o mesmo Saul que diz que lamentava ter posto Saul como rei. E simplesmente ele tira Saul e põe Davi em seu lugar. Quando nós desobedecemos, nós acabamos não aproveitando o que Deus tem de planos para nossas vidas. E nós precisamos atentar para esse fato. De novo, tem áreas da nossa vida que não frutificam, tem áreas de nossas vidas que acabam não gerando frutos, porque não estamos entendendo o que o Senhor quer tratar com nossas vidas. Nós estamos na igreja, por vezes até lemos a palavra, por vezes oramos, mas não dedicamos o tempo para entender de fato o que o Senhor quer ministrar sobre nossas vidas. Eu lembro um episódio, e vale a pena contar porque está aqui perto da gente, que aconteceu aqui em Rio Bonito. O INSS, uma agência do INSS aqui de Rio Bonito. E teve uma senhora que chegou à sua idade de aposentadoria. E ela procurou um advogado, juntou os documentos, se organizou, e ela estava ansiosa para chegar o dia que ela fez o agendamento para a aposentadoria. Para você ter ideia, ela fez um jantar na casa dela no dia anterior de estar na agência do INSS para acertar a questão da papelada da aposentadoria dela. Então ela cuidou de tudo. Provavelmente ela deve ter dado um dinheiro por neto para gastar, deve ter gasto um pouco no cartão de crédito,
Só tem que ela não tinha recebido ainda. Ela se preocupou com tudo. E aí ela vai para a agência do INSS. Chega na agência, tinha uma plaquinha, ela chega lá em cima, fala o seguinte, com todo o documento, a agência do INSS abre 8 horas da manhã. Ela foi a primeira a entrar. Ficou lá, a primeira a ser atendida foi ela com toda a documentação. E ela sobe e vai no guichê. Quando chega no guichê, uma moça olha uma outra senhora, fala assim, isso é lá embaixo. E aí a senhora pensou, mas eu tenho que ir lá embaixo? Tem que ir lá embaixo. Aqui eu não consigo resolver. E nós, normalmente, porque eu morei em Rio Bonito, sou da região, normalmente quando fala em Niterói é um problema, né? Já pensa na contorno, já pensa no engarrafamento, já pensa numa situação de trânsito, de falta de lugar para estacionar. E aí ela pega, mas não tem jeito, foi lá fora com a filha dela, filha, não tem jeito. A moça falou que é lá embaixo. Falou, mãe, nós vamos lá para baixo agora, mas eu não sei dirigir em Niterói. Chama um Uber. Ela contratou um Uber. O Uber tinha marcado 9h30, chegou 10h30. E ela vai as duas junto com o Uber. Deu o horário de almoço. Quando ela chega ali na contorno ali, todo mundo que desce sabe o engarrafamento que tem ali. Era um dia de segunda-feira de engarrafamento. Ela ficou ali até as 2h quase, tinha tido um acidente na ponte, ela ficou. Quando ela chega, falou, não vamos almoçar não, senão nós vamos perder. 2h30, ela chega no guichê, finalmente. Quando ela chega, 3 horas vai ser atendida. O senhor atende ela e fala assim, mas a senhora é de Rio Bonito? Falei, sou. Vim aqui porque falaram que era aqui embaixo. Aqui não. Mas você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu sou daqui, eu trabalho aqui. Já estou quase me aposentando também como a senhora. Não é aqui. Falou, tem certeza? Tem. Ela vai frustrada para o carro. E ela entra no carro, Uber, volta. Com a expectativa de chegar ainda às 4h30, que era a hora de Rio Bonito, que fechava a agência. Não deu tempo, quando ela chega ali, ela ficou chateada, foi para casa, sem almoço, gastou, e ela não conseguiu resolver o problema dela. Quando chega no outro dia de manhã, eu não queria estar na pele daquela funcionária lá que atendeu ela no dia anterior. E a funcionária atende, ela sobe de novo, vai lá em cima. Ô, senhora, você falou para mim lá embaixo, que eu cheguei lá, a pessoa garantiu com ela lá. A pessoa olhou, agora ela já acompanhada da filha. Realmente, a senhora esteve aqui. Mas a senhora foi aonde? Foi lá em Niterói, não. Eu falei lá embaixo, aqui no primeiro andar. A senhora foi lá para Niterói. Qual o paralelo que eu quero criar, meu irmão? Preste atenção nisso. Por vezes nós estamos envolvidos na causa, estamos envolvidos na questão, estamos envolvidos com a obra, estamos envolvidos no ministério, mas não estamos percebendo o que o Senhor quer tratar com nossas vidas. Aquela senhora, ela pensou em tudo. Ela pensou no advogado, ela pensou nas xerox, ela pensou carteira, não sei o que, reserva, quando ela tinha não sei quantos anos, pensou em tudo. Mas ela esqueceu do detalhe primordial, ou pelo menos está atento o que aquela senhora no guichê falou com ela. Preste atenção, todas as vezes que nós não estivermos atentos, nós vamos, às vezes, não viver o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Segundo lugar, Pedro nos orienta a amar intensamente uns aos outros. Ele não fala para amar, ele fala para amar intensamente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia a partir do verso 17 agora. O texto sagrado nos diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal, não fingido. Agora, amem intensamente uns aos outros, de coração puro. Primeiro Pedro começa esse texto afirmando que Deus vai nos julgar segundo as nossas obras. E depois ele aponta a necessidade de cumprirmos o que Deus espera de nós, que nós amemos intensamente uns aos outros. Meu irmão, existe um ministério que deve fazer parte da vida de todo cristão,
que é amar ao próximo. Aliás, nós não estamos falando apenas de indicação, nós estamos falando de mandamento do próprio Deus. Por vezes, até mesmo em nossas famílias, temos dificuldade de exercer o amor que nós declaramos ter. Temos temperamentos distintos, gênios distintos, e sabemos que tem dia que as coisas não encaixam. Isso é até normal. O que não é normal, você ter um comportamento que o Senhor e o Espírito Santo não te conduza nesses momentos de tensão. Lá em casa, meu irmão, eu tenho 3 mulheres em casa, 2 filhas e a minha esposa. Mas só tem que eu também tenho mais 3 cachorrinhas. Então, eu moro num apartamento com 6 mulheres, 6 do sexo feminino. Meu irmão, tem dia que eu chego em casa, eu já sei quando o negócio está tenso, quando o elevador abre. Já vem uma cachorrinha me receber com um latido diferente. Fala assim, hoje não é dia. Hoje é um dia que eu tenho que ter mais domínio próprio, mais temperança. E tem dia que elas querem discutir a relação todas juntas comigo. E eu tenho uma cachorrinha que ela está mais velha, está mais ranzinza, e chega, uma quer morder a outra, e o negócio fica tenso, eu respiro fundo, falei, vou devagar. E às vezes, até ajustar esses ponteiros, a coisa não é fácil. Mas o que o Senhor está falando é o seguinte, você tem que ter um comportamento com os seus, e você precisa ser referência na sua família. Você precisa ser uma referência de filho, de esposo, de esposa, de neto, de avó. Você não pode declarar o amor que nós temos ao Senhor e você não conseguir, na tua própria família, exercer esse amor que nós declaramos ter e esse amor que o Senhor nos orienta a ter com a nossa família. Inclusive, Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, ele diz o seguinte, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente. Se a sua relação não anda bem com alguém da tua casa, saiba que isso não agrada o coração de Deus. E você precisa acertar isso, meu. A gente vive uma época que nós vemos pais não falando com os filhos, filhos não falando, determinados filhos não falando com outros irmãos, e a gente não consegue ver, às vezes, uma família, inclusive uma família de Cristo, vivendo em harmonia. E o que o Senhor está prescrevendo para a gente é o seguinte, ame, não ame só o de casa. Você precisa ser sal da terra, você precisa ser luz do mundo a partir da sua própria casa. Você precisa ser um exemplo a partir da sua própria casa. E por vezes parece que nós esquecemos que temos responsabilidade em exercer isso que o Senhor espera de nós. E isso precisa ser movido pela obediência ao que o Senhor nos prescreve. E nem sempre nós teremos nada em troca. Na terceira epístola de João, no seu capítulo único, cita um homem chamado Gaio. Gaio foi conhecido pelo seu comportamento. E a palavra destaca o seguinte, que ele era amável aos irmãos, apesar de serem desconhecidos. Homem que fazia o bem a quem não podia retribuir. E por vezes nós somos até razoáveis, mas com quem nos pode trazer alguma vantagem, algum benefício. E às vezes dentro de casa nós não temos um comportamento aprovado. Dizem que querem saber exatamente quem eu sou, quem você é, vai para dentro da sua casa e pergunta como é que é a sua postura. Às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós temos um comportamento de bom moço ou de boa moça, e às vezes na nossa casa nós não conseguimos exercer o que o Senhor espera de nós. E nós precisamos estar atentos a isso. A nossa situação, seja ela qual for, não pode nos trazer limitações para abençoar a outros, os da nossa casa e o de fora. No capítulo 9 de Atos, conta uma história quando Pedro vai à casa de Dorcas, para ressuscitar Dorcas. E a palavra fala que ela era conhecida e notável pelas suas boas obras e pela esmola que fazia. Dorcas era costureira. Ela provavelmente não tinha um recurso tão folgado assim, mas ela tinha um compromisso em abençoar outros, independente da situação. Isso tem que servir de exemplo para nossas vidas. A verdade é que nós só teremos sobra para ser abençoadores se nós abençoarmos. O Senhor tem compromisso com aquele que abençoa. O Senhor tem compromisso com aquele que é generoso. O Senhor tem compromisso com aquele que é obediente. E às vezes nós estamos querendo ou esperando termos sobra para podermos ser abençoadores. Mas, meu irmão, isso não vai acontecer se você não der o primeiro passo e abençoar. O reino tem as suas regras. O reino tem o seu padrão. E é diferente do padrão do mundo. E é melhor, dentro do reino, dar do que receber.
E todas as vezes que nós estivermos com a visão correta em relação a esse princípio, o Deus da provisão vai abastecer a minha casa, a sua casa. Você crê nisso, meu irmão? Você precisa acreditar nisso. Nós precisamos ter um comportamento que atraia o favor do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que ter um comportamento que possa, de alguma forma, estar na mesma direção do que o Senhor tem prescrito para nós. Senão nós vamos sofrer dano. Senão nós vamos sofrer revés. E nós precisamos pensar nessas verdades. Eu vou te contar uma experiência que contei esses dias numa pregação. E isso é um fato real que aconteceu na minha vida. Eu tenho uma propriedade rural. E nosso negócio lá é gado. Tudo que é secundário, a gente usa normalmente para abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas da igreja, abençoar os vizinhos. E a gente faz dessa forma. Então, normalmente lá a gente tem feijão, tem coco, tem alguns legumes e verduras. E também lá tem ovo, bastante ovo. E nós temos uma quantidade de galinha lá que essa galinha botava ovo. Parece até que nós herdamos um legado do meu sogro, que era alguém que distribuía ovo para todo mundo que ele via. Então nós pegamos e nunca vi botar tanto ovo. Com toda certeza, as galinhas colocavam mais do que um ovo por dia. E normalmente a gente ia dar ovo e tinha ovo, e brotava ovo, e tinha ovo, aquilo brotava. E era uma bênção, uma prosperidade, uma provisão sobrenatural do Senhor sobre as galinhas da minha casa, porque elas serviam para abençoar as pessoas. Um dia, saindo da garagem, eu tive uma infeliz ideia. Eu falei para minha esposa: amor, tem muito ovo, isso dá trabalho, eu vou vender o ovo. Eu lembro bem que ela olhou para minha cara e falou assim: você tem certeza? Eu falei: amor, tá caro, a ração tá cara, vamos, dá para vender. Eu peguei e comecei a botar ovo para vender numa das nossas lojas. Eu botei para vender ovo. E vendi, primeira semana, segunda. Meu irmão, quanto mais eu botava para vender o ovo, mais as galinhas diminuíram de botar. Parece que alguém foi no ouvido da galinha e falou assim: ó, o homem passou a vender, para de botar, para de fazer força. Meu irmão, foi uma secura de ovo, acabou o ovo. Eu deixei de abençoar as pessoas, deixei de ter ovo na minha casa, deixei de ter fartura de ovo, porque eu tomei um posicionamento incorreto. Nós precisamos atentar, porque o Senhor está com os olhos abertos, disposto a abençoar, mas se nós não tivermos um comportamento correto, além das galinhas provavelmente terem ficado aborrecidas comigo, eu também fiquei com ela, porque ela pararam de botar e eu ponho ração, ela não põe mais. Mas nós estamos trocando as galinhas e vamos resolver. Mas quando nós dispomos a dar, nós temos da parte do Senhor um compromisso dele nos reabastecer. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, ele diz o seguinte: o Deus que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a semente e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Meu irmão, só tem bênçãos que só vão chegar na nossa casa se nós estivermos atentos a isso. E tem bênçãos que são sementes para ser lançadas de volta no reino. O problema é que nós estamos comendo pão e querendo comer a semente. E perdemos o privilégio de lançar as sementes, de abençoar outros e deixar por consequência de vivermos essa provisão, essa dádiva, essa bênção no Senhor na nossa vida. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós podemos ser abençoadores e expressarmos amor de muitas maneiras. E nós precisamos atentar para isso. Eu não sei, toda igreja tem muita criança. Eu não sei quantas vezes você já pagou um lanche do McDonald's para as crianças que não têm condição. Eu não sei quantos almoços você pagou aqui depois da escola dominical, fala assim: aquele irmãozinho está sem emprego no momento, aquele irmãozinho está passando uma situação difícil, vou convidá-lo para almoçar semana que vem. Eu não sei quantas pessoas que você abençoou com o teu recurso. Lembre-se disso, parte do seu recurso é semente, parte do seu recurso é para ser lançado. E o Senhor da provisão, da multiplicação, vai abençoar a nossa finança e a nossa casa. Amém, irmão? Nós precisamos atentar das verdades da forma do Senhor. Como nós vamos para a palavra, nós vemos em Gênesis 20. Perceba, Abraão com a sua mulher Sara infértil. O que ele mais queria era um filho. Agora no capítulo 20, o Senhor manda ele orar pela mulher, pelo povo de Abimeleque. Ele vai para lá, mas sabe para que ele vai orar? Sobre fertilidade, para a mulher engravidar. Só tem que a dele estava estéril em casa. Só tem que ele faz isso. No capítulo 20, se você virar a folha da sua Bíblia no 21,
e Ana engravidou, e Sara engravidou. Meu irmão, a bênção do Senhor está disponível para nossas vidas. O que nós precisamos é atentar para podermos estar prontos para receber, para ter uma vida abençoando pessoas, para que de alguma forma o Senhor esteja nos devolvendo, nos abençoando. E nem todas as bênçãos nós veremos aqui. Apocalipse fala que o que nós vamos levar são as nossas boas obras. A única coisa que vão nos acompanhar é isso, e nós precisamos estar atentos a isso. Eu lembro bem, no inverno passado, eu comprei um casaco bonito, um casaco daquele bonito, um casaco preto. E eu gostava tanto do casaco que eu pouco usei o casaco. Já viu aquela roupa que você tem e você fica economizando para uma ocasião especial? Você não quer botar em qualquer evento? Foi esse casaco. E eu economizei o casaco, usei num aniversário. Na segunda semana de oração da nossa igreja, eu pus o casaco. Estava com a blusa preta, eu falei, vai combinar com o casaco. Botei o casaco preto. O casaco trouxe de fora, que casaco bonito. E eu preocupado para usar pouco casaco. Quando eu subo para o momento de louvor, o Espírito Santo fala comigo exatamente o seguinte: esse casaco é semente, é para ser lançado. Eu fingi que não entendi. Esse casaco é para abençoar outras vidas. Primeira coisa que eu pensei imediatamente: será que eu tenho um outro casaco usado no carro? Ele falou o seguinte: é esse casaco. Meu irmão, eu gostava do casaco. O casaco era bonito. Eu usei pouco. Quando eu chego no momento, antes do momento de adoração, eu olho para uma pessoa, estava um frio, era junho ou julho, estava um frio, tinha um senhor sentado aqui na frente. E eu olhei, o senhor estava com a camisa de malha, falei, é para ele. Desci, falei, tudo bem, senhor, tudo bem, está com frio? Ele falou, não, eu gosto desse tempo. Falei, mas o senhor não está sentindo frio? Não, casaco me abafa. Eu voltei aliviado, falei, puxa, vou voltar com o meu casaco para casa. Voltei, subi a escada, quando eu chego aqui no púlpito mais uma vez, no altar, o senhor fala, esse casaco é semente. Eu falei, eu já fui lá, ele falou, não é para ele, é para outra pessoa. O senhor insistiu comigo. E a gente tem ouvido o que o Senhor quer tratar com nossas vidas. Eu falei, tá bom, Senhor. Quando eu olho para o meio, mais ou menos, da congregação do lado direito, tinha tido um bazar mais ou menos há 2 semanas na nossa igreja. Naquele bazar eu não queria pôr uma camisa, doar uma camisa minha. Mas eu doei, que minha esposa me insistiu. Qual era a camisa que a pessoa estava? A minha camisa. Quando eu olho, eu falei, pô, aquele cara tem um bom gosto. Quando eu ler a camisa que ele comprou minha. E o Senhor fala para ele, parecia que tinha 2 anjos em cima dele apontando no dedo aqui. É ele. Eu tinha certeza plena que era ele. Chamei ele no quarto de instrumento. Falei, tudo bem, meu amigo, tudo bem. Está com frio? Ele falou, estou com friozinho. E eu falei, e casaco? Ele falou, não, estou sem casaco agora. Eu falei, eu vou te abençoar com o meu casaco. Pensa num homem contente com o casaco. Só não entendi nada. O Espírito Santo me deixou com frio e aqueceu ele. Mas depois eu entendi. Porque teve dia com um calor danado e ele estava com o casaco. Curtindo o casaco. Aproveitando muito mais do que eu aproveitaria. Segundo lugar, lembre-se, as suas boas obras vão te acompanhar para a eternidade. Terceiro e último lugar. Qual lugar que a palavra de Deus ocupa na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? A partir do verso 23, ainda 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 1, a partir do 23. O texto sagrado diz assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. E agora Pedro cita uma porção do Novo Testamento de Isaías 40, que está escrito assim: a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Quem pode dar um glória a Deus aí a essa palavra? Glória a Deus. Essa palavra, ela precisa mudar a nossa história, ela precisa mudar a nossa vida. Eu lembro quando jovem, ainda, talvez há 40 anos atrás, nós tínhamos apelido de Bíblias, os Bíblias. E eu não sei efetivamente se era porque, de fato, nós carregamos a Bíblia do papel embaixo do braço, ou porque, de fato, nós dedicávamos muito mais tempo a essa palavra. E, atualmente, de uma forma geral, nós não temos, ou pelo menos alegamos não ter tempo para investir nessa palavra e ouvir o que Deus quer tratar conosco.
A verdade é que, às vezes, o nosso distanciamento dessa palavra nos faz até crer que nós não acreditamos que essas letras que estão nesse papel pode mudar a nossa vida, pode curar, pode edificar a nossa casa, pode resolver o problema da nossa vida, pode resolver e alinhar todo o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Nós acabamos nos distraindo e o que mais eu tenho ouvido que nós não temos tempo. O que eu mais tenho ouvido que nós acabamos nos envolvendo com tantas coisas. A verdade é que essa modernidade que trouxe tantas soluções, um telefone que era só para falar, hoje tem muito mais coisas. Hoje nós temos uma viagem, eu lembro quando novo, eu ia para Silva Jardim com meu pai, a gente demorava 2 ou 3 dias de planejamento. Fazia um farnel, fazia um lanche, embrulhava o lanche, fazia suco, botava na refresqueira. E, na verdade, agora é tudo tão rápido. Tem dia que eu vou 2 vezes em Silva Jardim e volto. Eu lembro para fazer uma refeição, antigamente a dona de casa, e algumas de vocês devem lembrar, botava comida de véspera, feijão, de molho. Tinha marido exigente, alguns varões que não gostavam de comer ainda, como um tio meu, não gostava de comer feijão na panela de pressão. Ele botava, só gostava de fora da pressão. Hoje, os 4 minutos que nós temos do miojo parece ser muito. A gente bota lá, as crianças ficam quase com o rosto dentro da panela. E fato é que essas modernidades, todas essas facilidades nos serviram muito mais para distração, nos serviram muito mais para tomar nosso tempo do que, de fato, criar facilidade para estarmos todo momento com essa palavra debaixo das nossas vistas. Essas questões desses filmes, dessas séries intermináveis, depois que passa aquele monte de capítulo, aquele que morreu ressurge, nasce de novo, volta e vai prendendo, e essas outras coisas vão tomando o nosso tempo, a gente acaba não conseguindo se dedicar a essa palavra. Palavra essa que vai fortalecer a nossa fé, vai nos levar a enfrentarmos nosso desafio. Inclusive, Paulo escrevendo Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não tivermos fé, não vamos conseguir avançar e não viveremos os propósitos do Senhor para nossas vidas. Um homem sem fé é como um carro sem combustível. Todo e qualquer desafio para. Se ele tiver morro abaixo, ele vai. Quando o morro acaba, ele não tem mais para onde ir. Nós precisamos nos fortalecer. A motivação, o pensamento positivo, tem prazo de validade, mano. Palavras de efeito, elas vão passar, mas a fé vai permanecer. E a palavra de Deus, ela permanece. E a palavra vai nos possibilitar ver além das circunstâncias. Ela vai nos possibilitar ver com os olhos da fé o que nossos olhos naturais não conseguem enxergar. E nós precisamos crer nisso. Você crê nisso, meu irmão? Que nós precisamos ter uma vida fundamentada nessa palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Salmo 33:4 diz que a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Independente do nosso momento, independente da nossa dificuldade, nós precisamos priorizar a palavra do Senhor. Ela vai nos transformar, ela vai nos levar a ver a vida com outros olhos. Tiago, seu capítulo 1, verso de 25, diz o seguinte: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter mais relação com a palavra do Senhor. Nós precisamos ter mais proximidade. Nós só teremos céus abertos se as nossas Bíblias estiverem abertas. Eu vou repetir. Nós estamos querendo ter bênçãos da parte do Senhor. Nós estamos querendo ter benefícios da parte do Senhor. Nós estamos, às vezes, buscamos nos preparar de muitas formas. Mas o Senhor precisa que essa palavra esteja aberta. E nós só viveremos os propósitos do Senhor. E só teremos céus abertos na nossa vida se nós tivermos essa palavra aberta. Uma vez exposta essa palavra, ela vai produzir impacto, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de visão. E nós precisamos estar a todo momento nos colocando, nos expondo. E ela vai nos instruir, nos levar a tomar as decisões corretas,
não permitindo que nós negociemos valores, princípios que às vezes o mundo nos impõe e nos levando a viver longe do que o Senhor prescreve. Mas o Senhor, Ele nos enviou a sua palavra, e essa palavra precisa ser regra, fé, prática das nossas vidas. E nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, precisamos ter a coragem, a ousadia, a unção que só o Senhor pode dar, e ela precisa ser alimentada por essa palavra. 1 Samuel 17, quando tem aquela clássica história de Davi com Golias. Davi ouviu falar que tinha um gigante, e todos tinham medo desse gigante. E o que se falava é que tem um desafio grande, tem um gigante, e esse gigante é desafiador. Davi, no verso 26, ele fala o seguinte: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus? Ele em momento nenhum falou em gigante, ele em momento nenhum falou em desafio, ele nem gigante, ele chama Golias. Ele tinha a unção, ele tinha a coragem, ele tinha intrepidez, que a palavra trazia para ele, que o Senhor ministrava no coração dele, trazia para ele. Agora no verso 45 ele diz o seguinte: ele vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Tem crente chamando o cachorro piquinês. Quem é que lembra de cachorro piquinês aqui? Tem crente chamando o cachorro piquinês de gigante. Tem crente sendo abalado pelas dificuldades da vida e não tendo coragem para ir à frente. E quando nós vemos conversar, e a gente conversa, entende, a gente percebe nitidamente que nós estamos longe da palavra do Senhor. E nós precisamos debruçar os nossos olhos, a nossa vida, nessa palavra que tem um poder de transformar. Em 2020, início de 2020, eu ouvi uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela me constrangia a ter uma vida, um comportamento de mais busca à face do Senhor. E o Senhor tratava comigo e me falava: eu preciso mais de você. A salvação é muito pouco para você. Eu tenho muito mais deleite. Eu posso te levar a viver o sobrenatural. Eu quero te levar a uma intimidade maior com o Espírito Santo. E se você não dedicar tempo na palavra, se você não investir tempo no meu reino, você vai ficar comendo as migalhas, onde você poderia ter um banquete. Eu só não sabia que em 2020 ia começar a pandemia. Eu tomo uma decisão, ou o Espírito Santo me conduz essa decisão. Em janeiro, chega em março, abril, começa a pandemia. E eu nunca li tanto a palavra do Senhor. Naquele momento as igrejas fecham, muitas pessoas com as questões para serem tratadas, medo da morte, muitas pessoas com um problema, e eu, sem ter nenhum chamado para poder estar ministrando sobre a vida dessas pessoas, sem nenhuma prática, eu me vejo em algum momento tendo que ministrar sobre uma comunidade lá em Silva Jardim, com 40, às vezes 50, às vezes 60 pessoas. E a gente foi evoluindo e pedindo ao Senhor, e o Senhor foi nos dando cada vez mais graça através do seu Espírito Santo, e nós conseguimos viver aquilo que o Senhor esperava. Meu irmão e minha irmã, preste atenção, eu sou cristão há 40 anos. 40 anos. Nos últimos 3 anos, eu nunca li tanto a Bíblia, eu nunca jejuei tanto, eu nunca orei tanto. Se eu somar os outros 37 anos, provavelmente deu menos do que o tempo que eu tenho vivido com o Senhor. E eu posso te garantir que essa intimidade com o Senhor vai fazer você viver algo que você nunca imaginou. Se você porventura não tem o hábito, não tem o tempo de dedicação, se você não tem dedicado esse tempo, abandonado tudo aquilo que tem te distraído para dedicar na palavra, há tempo. Nós temos no momento, nós estamos num mês que é um mês de mudança, de virada de estação, virada de chave, e você precisa atentar para o que o Senhor quer tratar com você. Mas 2020 passa e 2021, a gente lá em casa já vivendo de uma outra forma, se dedicando, se colocando diante do Senhor.
Senhor ministrando no meu coração. 2021, eu estava com a minha esposa e minha filha mais velha no carro e recebi um telefonema. Um telefonema era de uma médica que se identificava, eu conheço a médica, falava: pai, eu precisava falar contigo. Falei: o que foi? Tua filha veio aqui algumas vezes e ela tem aquela ferida do lado esquerdo que está brotando, que está aberta, que está salmorando. Essa ferida, eu fiz uma raspagem ali, eu não queria comentar com ela para não apavorá-la, até porque ela é estudante de medicina, teria noção. Eu fiz uma raspagem, coletei o material e peguei esse material. Eu sabia que você poderia pagar esse exame particular, mandei para a pessoa que tem maior prática de fazer esse tipo de análise. E nós fizemos a biópsia nesse material, e eu já imaginava, porque o aspecto não era bom, e ela é uma senhora de uns 60, 65 anos, está muito tempo na profissão, mas eu queria a conta-prova, e a conta-prova veio da forma que eu imaginei. Ele é um câncer, é um tumor maligno, e após fazer essa biópsia, nós chegamos a essa conclusão óbvia, foi na primeira vez, e eu precisava te dar essa notícia. Eu recebo essa notícia, meu irmão, no centro de São Gonçalo, com a minha esposa, a Alessandra, do lado, e minha filha mais velha atrás. Eu estacionei, naquele momento o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara: não fale com a sua esposa, e procure 3 amigos. No intervalo de 1 minuto, ele me deu o nome dos 3 amigos. 2 deles não eram nem tão próximos assim, todos cristãos, estão na mesma fé do que a maioria de nós aqui. Ele me dá o nome das pessoas e fala o seguinte: não fala com a sua esposa. Você imagina alguém que trabalha com a esposa, está o dia todo com a esposa, compartilha tudo em casa, a filha dela está com câncer, como a minha filha, e eu não posso falar para ela. Eu não entendi. Ele falou: não fala com a sua esposa. Naquele momento, você imagina, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que é avô, o que é ter uma notícia dessa, aí o chão abre, você não sabe bem o que vai fazer. Por mais que você tenha fé, por mais que você conheça a palavra do Senhor, talvez seja o momento, ou foi o momento mais desafiador que eu passei na sua vida. Mas a palavra falou: procura esses 3 amigos. Meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Alimente amizade, alimente relacionamento que possa carregar a sua maca no momento desafiador. Todos nós passamos ou vamos passar algum momento, um momento desafiador. Se você não tiver relacionamento, é muito mais difícil você passar isso sozinho. O Senhor prescreve essa relação, esse amor ao próximo, porque Ele sabe o quão isso vai ser abençoador. Nesse momento, minha filha mais velha percebeu que tinha alguma coisa errada, saiu do carro e falou: pai, o que está vendo? E eu falei com ela, eu falei: é isso, isso e isso, vou procurar tantas pessoas e você não pode falar para sua mãe. Eu falei: como não vou falar para a mamãe? Eu falei: não pode falar para sua mãe, é um compromisso que você tem comigo. O Espírito Santo foi muito claro comigo. Perto, já no final do mês ali, pelo meado do mês de maio, eu envolvi minha filha no processo, pedi para ela buscar o bloco com o resultado do exame, que dizia exatamente que o tumor era maligno, precisando fazer um novo exame, um novo laboratório. Já sabíamos que as células estavam danificadas, apenas para definir se era um linfoma ou um melanoma invasor. O melanoma invasor é o pior câncer de pele que tem. E nós pegamos, estavam com minha esposa várias vezes e não podia. Eu perdi 10 quilos naquele período. Foi a dieta mais rápida e mais eficiente que teve na minha vida. E naquele momento você tinha dificuldade de comer, de falar. Minha esposa percebia que tinha alguma coisa não muito certa, mas eu não podia, e a gente orava, e eu chamei uns amigos, e a gente orava, esses 3 amigos. E houve um momento, depois de passar o dia daqueles mais difíceis, os primeiros 5, 10 dias, que o Espírito Santo ministrou no meu coração de forma muito clara. Não é você que tem falado sobre fé? Não é você que tem falado que Deus cura? Não é você que tem falado que Deus age? Agora é o seu momento. Agora é o momento de você acreditar que o Senhor pode fazer nisso. Naquele momento,
Aquele que estava já descrente, aquele que já estava abalado, passa a acreditar. E eu nunca orei tanto, eu nunca jejuei tanto e buscava o Senhor. A dona do laboratório, agora já a terceira pessoa, liga para minha filha e fala o seguinte: a tua irmã tem um câncer, é muito raro, muito agressivo, pede para o seu pai procurar um hospital de referência, o INCA de preferência, ver como é que ele vai fazer para poder não perder tempo. O Senhor já ministrava no meu coração, mas a dificuldade, minha filha pouco entendia, sofria, sua irmã, e não podia falar. Eu, ela e 3 amigos. Passaram 10 dias, 12 dias, 15 dias, e aquela agonia de não poder falar para minha esposa, que era mãe. E a gente orava e pedia ao Senhor uma direção, e a direção, o Senhor não renovava a sua direção. Dia 2/6, e eu caminho para o final, eu vou ganhar tempo. Dia 2/6, já passado bastantes dias, eu iria passar um final de semana em Silva Jardim. Dia 3 era feriado. A minha filha mais velha, conversando toda hora com o laboratório, a pessoa fala o seguinte: o resultado do exame vai sair hoje. Mas pouco importa. Seu pai já arrumou a internação, já arrumou aonde vai fazer o tratamento, já arrumou tudo. O câncer é raro, um câncer desafiador, e vocês precisam resolver essa questão. Dia 2/3, minha filha fala: eu não vou com vocês não, foi eu e a Alessandra. E naquela noite eu vivi algo que eu nunca tinha vivido antes, e nunca, pelo menos até o presente dia, eu tive a oportunidade de viver. Naquela noite, eu num quarto, eu orava, eu buscava, eu clamava, mas com uma certeza de fé no meu coração, mas com uma certeza que o Senhor ia agir plena. Eu tinha convicção que o Senhor ia de alguma forma estar intervindo e estar tratando daquela questão. Agora você presta atenção no que eu vivi mesmo. A cura foi fantástica, mas eu vou te falar o que eu vivi naquela noite. Noite do dia 2 para o dia 3, era um feriado. Eu estou te falando no ano 2021. Naquele momento, quando eu estou no quarto, era por volta de 3 horas da manhã. Eu já tinha dormido, eu acordei, bebi água e clamava o Senhor. Meu irmão, eu sou de igreja tradicional como vocês. E a gente ouvia falar em determinadas coisas. Eu preciso ser muito honesto para você. Tem algumas coisas que a gente chegava a duvidar qual era a forma que Deus fazia. E naquela noite, 3 horas da manhã, eu tenho uma intervenção sobrenatural no meu quarto. No meu quarto eu tenho uma visitação, e aquela visitação não era de um anjo, aquilo era o próprio Deus que vem no meu quarto, de uma claridade, com uma fumaça, que eu não consigo descrever para você o que eu vi naquela noite. Eu só tenho algo na minha mente que não sai até o dia de hoje. A doce voz que eu ouvi naquela noite. Uma doce voz que eu ouvi, que eu conseguiria discernir 2 anos depois, essa doce voz que eu ouvi. O quarto todo se enfumaçou, o quarto todo ficou branco, eu não conseguia enxergar o que estava no quarto, eu não consigo te descrever. Não foi um anjo, foi o próprio Senhor. E com a mão estendida, e eu só via as mãos, ele me entregava um laudo e falou o seguinte para mim: esse é o laudo de cura da sua filha. Esse é o laudo de cura. Glória a Deus. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E ele falou o seguinte: esse é o laudo de cura da sua filha. Só tem que ele falou algo, meu irmão, que eu quero que você preste bastante atenção. Mas eu vou te falar uma coisa. E eu sentei na cama. Ele falou o seguinte: isso é importante para você, não é? Mas eu quero te falar uma coisa. Vocês vão durar mais 2 anos, mais 5, mais 10, mais 15, mas vocês vão partir. O mais importante que eu tenho para vocês é a eternidade. Vocês vão viver eternamente junto na minha presença. Meu irmão, você imagina eu, muitos dias depois, com essa experiência, eu não sabia para onde começar e nem para onde ir. Eu não dormi mais aquele dia, provavelmente fiquei 2, 3 dias sem dormir, e aquilo não saía da minha mente. Aquela doce voz do Senhor Jesus, aquilo não saía da minha mente. O que eu fiz? Não podia falar para minha esposa. Lembro? Minha esposa do meu lado dormindo, só eu e ela, sem eu poder falar para ela. Naquele momento eu oro, peço orientação ao Senhor, e não fala, não é agora ainda. Até porque eu não sabia como o Senhor ia agir. Que o laudo de cura estava na minha mão, que a provisão dele tinha chego na minha casa,
que a minha experiência marcante tinha acontecido, isso tinha passado. Mas como ele agia eu não sabia. Chega no outro dia, sexta-feira, feriado foi na quinta, venho para o escritório. Minha filha fala, pai, vai sair o exame, o resultado hoje. Falei, filha, tua irmã está curada. Ela olhou para minha cara como dissesse assim, papai está variando, papai está doido, papai está abalado emocionalmente, não sabe o que está falando. Faz, filha, tua irmã está curada, fica tranquila. Ela liga para o laboratório, não consegue, a parte da manhã, não consegue, chega no final do dia, mais ou menos, ela consegue falar com a médica. A médica fala para ela o seguinte, olha só, nós estamos fazendo exames conclusivos, está tudo certinho, não sei para que vocês estão com tanta pressa nesse papel, mas a gente vai dar. Da tarde para frente, não conseguimos mais falar com a médica. Passa final de semana de novo, eu sem poder falar nada e sabendo que minha filha estava curada. Na segunda-feira de manhã, minha filha liga e ela fala com o dono do laboratório. Falou assim, ó, fala com seu pai e eu do lado ouvindo, que eu estou tratando desse caso como fosse da minha própria filha. Mas algo aconteceu e eu não sei explicar. Ela não estou conseguindo fechar o diagnóstico. Eu, do meu lado, tranquilo, do lado dela, tranquilo. Eu falei, minha filha está curada. Ela falou, não estou conseguindo o diagnóstico. Mas eu vou devolver. A gente vai lá, pega o bloco. Estou imaginando que ele vai dar o diagnóstico. O diagnóstico foi o seguinte, quantidade de material insuficiente. Ele não fechou o diagnóstico. Eu pego isso tudo, procuro o melhor médico que tem, vou com a minha família. Segunda-feira, boto minha mulher na sala, sento e converso com ela. Você imagina, meu irmão? Depois de 20, 25 dias, a mulher não sabia se ria, se chorava, se agradecia a Deus, se me batia. E lá em casa eu falei, amor, ela está curada. Nós procuramos o melhor médico. Nós fomos no melhor médico. Chegamos no melhor médico, deixamos o material, o médico olhou, falou, eu dou o resultado daqui a 5 dias, mais 5 dias. Depois de 5 dias, o médico me liga, eu todo dia ligando para ele, eu falei, doutor, eu posso ir? Ele me liga, um dia eu estava aqui em Itaborei, ele falou, irmão, você não precisa vir não. Você crê em milagre? Falei, meu irmão, óbvio que eu creio. Ela falou, tua filha, se teve, todos os papéis que você me deixou, todo o material indica que ela teve de fato um câncer. Mas ela está curada. Falei, em nome de Jesus. Meu Deus é um Deus que cura. Meu Deus é um Deus que transforma. Meu Deus é um Deus que age. E nós precisamos crer nessa realidade, mano. Às vezes nós estamos com a teoria e esquecemos que Deus quer atuar na prática. Até Jesus vai, mas só tem que Jesus atende um no caminho, atende outro, atende um, atende outro. Jesus chega, a palavra fala que ele já cheirava mal. No verso 21, Marta dá uma enquadrada no Senhor, fala o seguinte, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, 2 versículos depois no 23, fala o seguinte, Marta, ele há de ressurgir. Marta, no 24, fala o seguinte para ele, eu sei que ele vai ressurgir nos últimos dias, quando todos ressurgirão. Marta sabia do passado, do que o Senhor fazia na Escritura, tanto é que ela fala, se o Senhor estivesse aqui, e ela era até boa de teologia, porque ela sabia do futuro. Ele há de ressurgir junto com todos os outros mortos. Só tem que ela esqueceu que aquele Jesus estava ali, e aquele Jesus poderia ressuscitar, como ressuscitou o seu irmão. E ela falou o seguinte, e ele falou o seguinte, Lázaro, vem para fora. E nós vimos aquele Lázaro envolto nas gases, nos lençóis, levantando e saindo. Meu irmão, nós precisamos acreditar que o Deus que nós servimos é um Deus presente, é um Deus de hoje, é um Deus que quer tratar do seu casamento, quer tratar da sua família, quer tratar da sua situação financeira, quer tratar do drama que você vive, e Ele quer atuar em todas as questões que envolvem os seus filhos. Você crê nisso, irmão? Nós precisamos acreditar nessas verdades. Nós que somos filhos do Senhor, nós precisamos acreditar na atuação do Senhor nos dias de hoje. E nós precisamos dar exemplo, nós precisamos dar testemunho do que o Senhor tem feito. Vamos colocar de pé para nós estarmos orando? Lucas 15, ele narra aquela clássica história do filho pródigo. E nós temos 2 filhos naquela história. Nós temos o filho mais velho, que já conhecia as verdades do pai, que já conhecia a casa do pai. A exemplo de muitos de nós, como eu, ministério da igreja há muitos anos.
envolvido com a igreja. Eu sou a pessoa conhecida como rato de igreja. Eu brincava na igreja, eu dormia na igreja, eu vivia na igreja, mas pouco conhecia do Deus da igreja. E tem aquele que foi viver de forma dissoluta, chutou o balde e foi gastar o dinheiro do pai. Com toda certeza, nós temos pessoas aqui que conhecem o Pai, que chamam o Senhor de Pai, já teve a sua experiência com Jesus, está trabalhando na casa do Senhor, tem ministério, gente é envolvida, sabe toda a liturgia da igreja, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo toca no teu coração numa noite como essa e fala o seguinte: eu quero viver algo a mais da parte do Senhor. Eu quero conhecer esse Deus que cura, que liberta, que santifica, que faz viver o sobrenatural. Esse Deus que através do seu Espírito Santo testifica. Eu quero conhecer esse Deus. E eu tenho pessoas também aqui, como aquele filho mais novo, que falou o seguinte: eu vou tentar minha carreira solo, eu vou tentar viver sozinho, eu vou tentar gastar o dinheiro do pai, com tudo que o mundo pode me oferecer, mas ele cai em si, e percebe que o melhor que ele podia fazer, era retornar para a casa do pai. Eu quero orar, e quero te convidar, pessoas que estão nesses dois lados, pessoas que conhecem o Senhor, que têm experiência com o Senhor como eu, que tem relação com a igreja, que conhece a Bíblia, mas está sendo desafiado nesse momento, não por essas palavras minhas, até porque eu não teria esse poder em 40 minutos de convencer você de nada, meu irmão, mas está sendo convencido pelo Espírito Santo, que pode ir mais longe, que pode operar mais com o Senhor, que pode testificar mais, que pode ser exemplo para sua casa, para sua família, para o momento que você vive, seja no seu trabalho, talvez como o melhor esposo, melhor esposa, talvez como o melhor filho, melhor funcionário, melhor patrão. E o Espírito está ministrando no teu coração nesse momento. E eu tenho gente que está precisando retornar para casa, talvez gente que não tem nem a experiência ainda com o Senhor, e está nesse momento pensando o seguinte: e é isso tudo mesmo? Esse Deus que opera, que tirou toda essa membresia daquela igrejinha pequenininha e trouxe para esse lugar, e está fazendo um mover na cidade, que está operando, que está transformando, é isso mesmo? Se é isso mesmo, eu quero tomar uma decisão essa noite. Então eu queria, em primeiro momento, eu quero orar especificamente. Eu creio que essas decisões, na casa do Senhor, elas são decretos que são escritos. Isso aqui não é um momento de proforma, isso aqui não é um momento habitual, por mais que nós fazemos isso muitas vezes. Isso aqui é um momento onde nós estamos declarando para o Senhor: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero receber esse sobrenatural, eu quero ter mais intimidade com o Teu Espírito Santo, eu quero estar cada vez mais próximo do Senhor. Isso tudo que está sendo dito aqui, eu percebo que eu posso ser melhor. Eu percebo o exemplo desse rapaz que está lá na frente falando, que eu posso dar passos. Meu irmão, eu nunca pensei em fazer seminário. Eu fui chamado com 50 anos de idade para o ministério pastoral. Eu estou indo para o meu 3º ano de seminário, depois dessas experiências. Eu quero te falar o seguinte: você pode fazer mais pelo Senhor. Você pode ir mais longe. Você pode, a exemplo de Davi, olhar para aquele gigante e falar: isso é um gatinho perto do meu Deus. E eu quero orar especificamente por você. Então, se você no seu lugar está numa classe ou na outra classe, se você é crente no Senhor Jesus e quer tomar essa decisão: eu quero ir mais longe, meu irmão, não se constranja. Eu recebi uma palavra em 2020 que mudou a minha história, e foi numa noite como essa, que alguém falou, o Espírito Santo falou comigo: cara, tu pode ir mais longe, tu pode fazer mais. E se você está nos visitando, fique à vontade em nosso meio. Nós temos um Deus perdoador, nós temos um Deus que dá e que serve os teus servos de uma forma sobrenatural, e nós precisamos acreditar nisso. Tem uma frase de Billy Graham que diz o seguinte: ser cristão é ter o passado perdoado,
o presente abençoado e o futuro garantido. Eu vou repetir: ser cristão é ter o passado perdoado, o presente abençoado e o futuro garantido. Eu quero orar para a sua vida nesse momento. Se você no seu lugar sente que o Espírito Santo ministra no seu coração, eu queria que você levantasse uma das suas mãos para mim poder orar por você nesse momento. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu queria pedir ao pastor Israel que estivesse aqui comigo nesse momento. Meu irmão, faz um favor, vem aqui na frente rapidinho. Não se constranja não, vem cá. Você que é da igreja, você que serve o Senhor, você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Eu creio que o Senhor está liberando nesse momento uma unção de compromisso, uma unção de história, uma unção de mudança, e que sua vida vai ser diferente a partir dessa noite. Se coloque no altar da forma que se você estiver mais à vontade. Eu quero orar pela sua vida, mano. Nós precisamos acreditar nesse Deus. Vem que dá tempo. Tem mais gente, eu sei que o Espírito ministrou no coração de mais pessoas. E eu quero que você venha aqui na frente nesse momento, porque decisões tomadas na casa do Senhor são decretos que nós escrevemos diante do altar do Senhor. Nós temos um Deus galanteador, nós temos um Deus perdoador, um Deus que está para liberar bênçãos sobre os teus filhos. Pode continuar vindo, meu. Vem que dá tempo, eu te espero. Tenho certeza que Deus quer operar essa noite, e nós precisamos acreditar nessas verdades. Nós precisamos acreditar que o Senhor até nos dias de hoje age, faz, revela, cura. Nós precisamos acreditar. Você que é jovem, você que está tendo a tua experiência com o Senhor, me desculpe os conselheiros aí, vocês se achem aí, mas eu quero oportunizar a você vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Queria pedir ao pastor Israel que estivesse ao meu lado aqui nesse momento. Tem mais gente? Pode vir, Senhor, eu estou esperando o Senhor. Se o Espírito Santo ministrou no teu coração, não vai embora com isso no teu coração, não. Se o Espírito Santo ministrou, tome a sua decisão e venha aqui para viver o sobrenatural do Senhor. Nós amamos o Senhor não pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele já fez. Amém, meu irmão? Nós amamos o Senhor não pelo que Ele vai fazer. Eu amo o Senhor não é porque Ele curou. Eu amo o Senhor pelo que Ele já fez na cruz do Senhor Jesus. Pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. E nós precisamos acreditar nisso. Se você vai vir, vem rapidinho que eu vou encerrar e eu preciso orar. Se o Espírito Santo ministra no teu coração, venha nesse momento. Pode vir, meu irmão, estou te esperando. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pode vir, meu irmão. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Oh, oh. Deus, nós estamos diante do Senhor nessa noite de festa. Nós queremos agradecer, ó Deus, pelo Teu Espírito que ministra em nossos corações. Nós queremos te agradecer porque Tua palavra age, promove, liberta,
cura, santifica. Eu queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus de restituição, é um Deus de provisão, é um Deus, ó Deus, que tem os seus ouvidos sensíveis ao nosso clamor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua igreja, por essas pessoas em especial que estão diante do altar do Senhor, ó Deus, por essas pessoas que estão se colocando nesse momento, quebrantadas, declarando que querem viver mais da parte do Senhor, ó Deus. Ó Deus, por vezes nós nos envolvemos, por vezes nós nos embrulhamos, por vezes nós sofremos determinados danos e esquecemos de valorizar a Tua Escritura, a Tua face, a busca. Mas nesse momento, ó Deus, nós queremos reconhecer as nossas limitações, nós queremos reconhecer que nós precisamos do Senhor. Deus, nós Te amamos, nós amamos o Senhor, e por isso e para isso nós estamos aqui na frente, ó Deus. Eu quero pedir que haja uma porção de fé seja derramada na vida dos meus irmãos aqui essa noite, que o Senhor esteja ministrando, esteja ungindo, esteja empoderando, que haja abandono de pecado, Deus, que haja uma vida de busca, de piedade, de devoção, e que todas essas pessoas que estão aqui nesse momento estejam declarando isso, ó Deus. Ó Deus, nós temos outras pessoas que nos visitam essa noite, que estão tomando a decisão pelo Senhor. Deus, eu quero pedir que o Senhor possa escrever o livro dessas pessoas no livro da vida, Deus, e que ninguém mais, nenhum dardo do inferno, do inimigo, tenha poder sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Que essas decisões que estão sendo tomadas aqui essa noite, elas possam, Senhor Deus, ser firmes na sua presença, que nada venha abalar, que nada venha levar essas pessoas a retrocederem, Deus, mas que ao contrário, que essas pessoas possam ser referência para suas famílias, que elas possam ser referência para a sociedade, que elas possam ser referência para a sua igreja, Deus, e que nós possamos receber a todo momento o cuidado, a provisão, a graça que vem do alto do Senhor, ó Deus. Deus, cura nessa noite, se tem alguém precisando de cura, Deus, restitui, Deus, recompõe casamentos, recompõe, Senhor Deus, renda para aquele chefe de família que precisa de renda. Ó Deus, que nós possamos ter em breve tempo testemunho do que o Senhor vai fazer na vida dos meus irmãos aqui que estão diante do altar do Senhor. Deus, eu quero agradecer por essa igreja, pela liderança do pastor Israel, que o Senhor possa cobrir o teu servo com as bênçãos do alto, que ele seja abençoado pelo Senhor, que ele, a sua casa, a sua família possa ser ungido pelo teu Espírito Santo, e que cada vez mais essa igreja venha impactar essa localidade. Nós oramos crendo na atuação do Senhor Jesus, e que todos nós possamos dizer amém, 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 amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Quem já pisou? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus prospere. Que Deus abençoe. Que Deus faça. Que Deus renove. Que derrame a graça do Senhor sobre a tua vida. E que haja um cuidado do Senhor. Que haja provisão do Senhor. Para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém, amém.